E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria falar com vocês um assunto que já tem um tempo que eu queria trazer, mas ele nunca apareceu de forma clara na minha mente. Apareceu hoje e, mano, eu quero contar um pouco sobre a minha obsessão em matemática, que hoje é quase nula. Quer dizer, eu gosto de estudar matemática, mas não gosto de estudar matemática de maneira obsessiva, sabe? Mas antes, eu tenho um motivo, né, para eu, em um curto período de tempo, vamos dizer assim, em um curto período de tempo, eu meio que, mano, a minha vida era só estudar isso, tá ligado? Era só estudar isso e isso. Eu lembro disso que eu estudava por dia nesse tempo, 18 horas. Eu ficava, isso foi na pandemia. A pandemia, se eu não me engano, foi de 2020 a 23, 24, ou foi 20, ou foi 19 para 22, foi algo assim. Mas a questão é que, tipo, muitas vezes eu fazia isso daqui. Eu acordava de 5 da manhã, eu ia até meia-noite, sabe? Não, eu ia até 11h30, mais ou menos. Assim, sem parar mesmo, sabe? Sem parar, tal. Ajudava aqui, ajudava ali, mas nada demais. E é isso, mano. Bom, um pouco da minha trajetória é que foi assim, do maternalzinho, vamos dizer, até o meu oitavo ano, foi. Até, até o meu oitavo ano, eu aqui não sei mais o que vem antes do. É o primeiro ano, né? Eu acho, segundo ano, enfim, blá 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 blá, né? Até meu oitavo ano, eu era de escola privada, quer dizer, né? Particular, né? Mas privada, é que privada parece ser, ser banheiro, né? Enfim, particular. Particular. Beleza? Bom, eu era de escola particular e eu tive é, uma quebra muito grande de realidade quando eu parti da escola particular para a escola pública, tá ligado? Que foi a partir do nono ano em diante que eu comecei a viver uma vida muito diferente do que eu tinha aqui na particular, pública, né? Peraí, deixa eu fazer aqui mais bonitinha. Pública. Ok. Então, vou dizer aqui para vocês mais ou menos como é que era minha pessoa durante essa era na escola particular. Bom, eu sempre fui um aluno que gostava muito, sabe, de matemática. Tudo que era exatas, eu estudava. Ciências, até porque só tinha matemática e ciência, eu acho. Não lembro mais de outra. Mas a questão é que eu sempre fui um aluno, o que o povo diria bom. Só que eu tinha aqui uma coisa que eu era bom, e que não era em estudar, era de decorar, cara. Sabe? Eu era, e eu me considero até um pouco bom em decorar, saca? Eu consigo decorar as coisas em um modo, tipo, eu não consigo decorar a longo prazo, mas sim em curto prazo. Entendeu? E isso, né, para você, né? Porque, por exemplo, estuda hoje e amanhã já tem prova. Para mim, eu sempre tirava tipo 9. Não, eu sempre tirei de 7 para cima, tá ligado? De 7 a 10, eu sempre mantive minhas médias e notas nessa faixa.
Raramente eu tirei abaixo de 7, tipo 6,5. Enfim, e por causa desse fator, eu me considera, eu me considerava um cara que era fora da curva, sabe? Né? Porque o povo lá tinha muita dificuldade de, por exemplo, decorar coisas básicas, sabe? Tipo, nossa, né? Qual é o ângulo completo de uma circunferência? Obviamente é 360 graus, sabe? Ah, né? Quanto é um quarto disso? Aí você fica, enfim, né? Você vai, você vai fazendo, sabendo que um quarto é 90 graus, enfim. E nisso você vai brincando, tipo, eu aprendia muita coisa, obviamente, mas aquilo que era mais difícil, eu decorava e dane-se, porque eu tenho uma boa memória de curto prazo, beleza? Mas o meu maior defeito é o longo prazo. Eu não consigo decorar uma coisa, por exemplo, se eu não for, certo? Diário, né? Repete. Cara, se você não for assim, você, ou eu mesmo, sabe? Eu não vou conseguir, né, fixar uma coisa. Então, é, eu sempre fui assim, de decorar. Eu nunca fiz isso, saca? Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas hoje em dia eu faço isso. Eu tento sempre revisar questões, revisar teoria e assim vai. Beleza? Bom, dito isso, eu não era um cara é, comum, vamos dizer assim. E isso se intensificou ainda mais, né, quando eu fui para a escola pública, tá ligado? Foi quando eu tive um choque de realidade que, tipo assim, mano, eu sou gênio, tá ligado? Não, eu de fato acreditava que eu era um gênio, tá ligado? Só que aí tem um problema. Isso foi apenas no meu nono ano, né, para trás. Eu tinha essa concepção, tá ligado? Eu tinha a concepção que eu era gênio. Em que? Na matemática, em português e afins. Só que veio, né, por exemplo, o famoso ensino médio. Ensino médio, obviamente, né, você tem aqui, né, 3 anos, né? O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Bom, e foi aqui, cara, que começou a ficar um pouco, tipo, eu não tinha ego, beleza? Eu não tinha, tipo, eu nunca tive ego na questão, nossa, eu sei muito, não. Mas aqui, em matemática, eu sempre fui muito bom ainda, certo? Aqui se manteve a ideia de gênio. Só que eu não era, e não sou, óbvio. Mas eu pensava que era. Até porque o povo, tipo, é porque assim, veja só, a ideia aqui é na questão da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, uma sala, beleza? E cá está você. E tá aqui seus coleguinhas. Então, se você é o único que sempre tira notas boas, entende o motivo e ajuda os outros a tirarem notas boas, só que você se sobressai, então, dentre um grupo, né, de pessoas, você se olha tipo, mano, eu sou um gênio mesmo, sabe? Eu sou muito bom, eu sei muito. Só que a questão é, eu me limitei, cara. Eu me limitei a uma sala, beleza? Bom, então, no primeiro ano, eu tive aqui uma quebra de realidade muito grande. Até porque eu fui de uma escola de aplicação. E lá o nível é um pouco maior do que é cobrado na escola particular da minha região, assim como o que é cobrado nas escolas públicas, tá ligado? E assim, e começou a dar um BO muito grande, porque eu comecei a minha primeira unidade, eu lembro que eu tirei, por exemplo, 2 em química, 3 em física, 6 em 6 não, 4,5 em matemática, né?
Eu tirei 7 em geografia, eu acho, ou foi 6. Enfim, mano, só tinha nota ruim. E no geral, eu fiquei em recuperação em mais da metade delas, beleza? E foi onde, nessa primeira unidade, né? Na primeira unidade, foi onde caramba, eu não sou muito bom não, mano. Eu sou um porcaria, eu sou muito burro. Eu não sou gênio, eu sou muito, muito, muito burro. Eu só sei ler, basicamente. E foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a sério as coisas. Mas ainda assim, de um jeito moleque, né? Então, eu me dei mal até em algumas matérias ainda, tipo, mano, o meu carrasco sempre, né, sempre, sempre, sempre foi inglês. Né? Tão tal que eu fiquei na final em inglês aqui. Inglês tem acento? Eu tenho cacete. A, E, O, seguido ou não de S. Tem sim, porque isso aqui é uma oxítona. Inglês. Ah, vai brincando com o pai no português, enfim. Aí eu fiquei em inglês na final 2 vezes, beleza? Aqui e aqui. Aqui eu não fiquei na final em nenhuma. Opa, é mentira minha. Eu fiquei na final de história aqui e também aqui. Beleza? É... E daí, cara, foi quando eu vi que eu ainda era muito bom em matemática. Só que tem um porém. Eu estava me limitando a um lugar. Agora é o momento que eu vou pagar essa jossa aqui para continuar agora no ensino superior. Um momento. Bom, manos, né? Tá aí o quadro apagado e tal. E agora vamos falar sobre o ensino superior, né? O famoso. E, bom, da mesma forma que aconteceu, beleza? Da mesma forma mesmo, mesma forminha. Quando eu entrei no ensino superior, eu ainda achava que eu era um gênio. Cheguei na primeira matéria do curso, eu tirei 5 de nota. Minha primeira nota. Eu busquei ir atrás, beleza? E eu consegui tirar, tipo, na segunda, 9. Só que aqui é o seguinte, nisso daqui, cara, eu já percebi, já tive uma noção muito grande que eu era muito burro em matemática. Tipo assim, muito burro. Puta merda. Cara, eu não sabia fazer, tipo, uma coisa assim, ó. X mais 1 menor do que 2. Quer dizer, aqui eu sabia, mas eu diria algo do tipo assim. Qual é o conjunto solução de x ao quadrado mais 3x mais 6 menor do que 2, tal. Né? Qual é então aqui o conjunto solução? Né? Qual é o conjunto? Eu não sabia responder. Né? Eu não sabia, por exemplo, fazer algumas coisas de... Eita! Ai, que aqui mexe. Enfim. Eu não sabia, por exemplo, se viesse tipo assim. Sabe? Eu faria o quê? Né? Como eu faria aqui o estudo do sinal? Entende? Então é isso, cara, que eu estou dizendo. O estudo, eu pegava questões assim e eu levei um coça, amigo. Eu levei um coça muito grande. E aqui, isso foi muito bem evidenciado quando eu paguei uma cadeira chamada Desenho Geométrico. Né? Isso daqui foi só o começo, tá? Isso daqui né, foi Básica 1. É Básica 1, eu tirei, já foi 7. 7. A minha primeira matéria, né? Quer dizer, a minha primeira nota dessa matéria, chamada Básica 1, chamada aqui de B1, eu tirei 7. Só que eu via isso aqui muito mais evidente do que nunca. Mano, eu sou muito burro. E depois disso veio a pandemia e tal, né? Tudo isso aqui foi até online, beleza?
Aqui, ó, foi online. Aqui também. Mas assim, mesmo que você, né, filasse, não tinha muito como filar, até porque as questões eram autorais, beleza? O que posso dizer mais? Bom, e com essa ideia aqui, foi onde eu comecei a ficar obsessivamente, tipo, eu comecei a pegar uma obsessão em matemática muito grande, porque eu não queria que a minha consciência dissesse assim, mano, você é burro pra cacete, tá ligado? Não, mano, você é burro, 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 você é burro, 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 cacete, você é burro. Mano, eu tenho isso em mim. Eu não, tipo, quando eu sou ruim em alguma coisa, minha consciência me ataca. Tipo, normalmente nós éramos para vivermos em harmonia conosco mesmo. Conosco? É. Enfim, né? É, obviamente, né? Você tá aqui, eu, beleza? Se você não está em harmonia consigo mesmo, mano, o que é que vai estar? E a minha consciência, né, fica, tá ligado? Fica me criticando, pô. Tipo, não, mano, você é muito burro, vai estudar. Nossa, você é muito safado, vá, pare de mexer em rede social, saia do Instagram e tal, e mude sua vida, seu safado. Né? Vá atrás, corra, sei lá o que, blá 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 blá, tá ligado? E isso, pô, me deixa bolado, tá ligado? E, mano, eu fico puto com um negócio desse. Né? Porque você vê que, poxa, tá ligado? Bom, e depois de muito estudo, foram 5 anos que eu passei na faculdade. Aliás, a UPE, o curso de licenciatura em matemática, são 4 anos, beleza? Só que como teve a pandemia, houve sim um atraso de 1 ano, beleza? É 1 ano de atraso mesmo. E foi quando eu comecei, nos 3 primeiros anos, cara. Mano, eu dei minha vida para aprender o básico de matemática e um pouco mais afinco no cálculo. Tá ligado? Ufa, cansei de falar. Bom, então, tipo assim, nesses 3 anos, cara, eu fui muito obsessivo. Principalmente nos 6 primeiros meses, tá? Tipo, eu lembro que nos 6 meses que eu comecei a estudar mesmo, né? Valendo mesmo, né? Eu passava, por exemplo, 18 horas por dia, tá ligado? Estudando. Eu acho que eu falei já, tipo, no vídeo, eu não lembro mais, né? Eu acordava de 5 da manhã, tá ligado? E ia até, né, tantas horas, tá ligado? Eu tirava até um pouquinho de hora pra jogar uma coisinha. 6. 18 não, acho que era 15, sei lá. 15, 16, enfim. Mas a questão é, cara, mano, você vivia basicamente pra respirar isso daqui, tá ligado? Aí o povo me via, né, com boas notas, né, que não é comum você, tipo, ter notas boas na faculdade, tá ligado? O normal é ser mediano. Mas eu comecei a tirar, por exemplo, 9, 10, 8,5, 9,5, tá ligado? Tipo, de média, entendeu? E isso, cara, se você, tipo, não entende muito bem, como funciona o sistema, mano, é muito difícil, tá? Tipo, não é que eu sou um gênio, não. Não é que eu sou muito bom, não. Eu estudava o que eles cobravam e eu entendia o modo deles cobrar na prova. Eu meio que roubava e também eu decorava, sabe? Eu tenho uma boa memória de curto prazo, então eu decorava, mas depois de um mês eu esqueci de novo. E foi aí, né, que eu tive que aprender mesmo a ser algo chamado autodidata. Autodidata. Beleza? Mano, isso daqui, se você não for rapidamente isso na faculdade, você vai tomar num redondo de uma forma impressionantemente grande. Tá ligado? Você tem que ser sim um autodidata. Ah, não tenho tempo. Meu amigo, arranje tempo. Ou você faz isso, ou você vai tirar, tipo, notas baixas. Beleza? A questão, mano, não é você... Nossa, eu sou um cara cheio de problema. Mano, infelizmente você está em um curso de graduação que vai lhe demandar
muito tempo de estudo. E se você não tiver esse tempo de estudo, eu digo aí, por exemplo, 3 horas diárias ou 4 horas diárias, tá ligado? De estudo mesmo, de algo ativo, né? Questões, cara. E decorar a teoria, beleza? Questões. E também temos a teoria dos assuntos. Mano, e com isso, cara, eu percebi que eu era um porcaria mesmo, eu era muito ruim. E eu fiquei simplesmente morgado, sabe? Eu fiquei simplesmente muito triste ao saber que eu era muito burro, mas por falta de displicência minha, né? De disciplina, para fazer, para estudar mesmo, sabe? E eu consegui, em 3 anos, sempre manter boas notas. Não que as anteriores fossem ruins, mas consegui muito, vou estudar muito mesmo a ponto de ser obsessivo, mas infelizmente minha obsessão né, durou pouco. Porque justamente, vou até pagar aqui agora, porque justamente tem algo chamado, se vocês não sabem, se você não está ainda na faculdade, tem algo chamado, que eu chamo de demônio, mas é chamado de matemática pura. Cara, isso daqui é um inferno. Se você não manja de conceitos para decorar, de não tiver um bom raciocínio lógico, cara, mano, você tá muito lascado, viado. Tipo, é muito lascado mesmo. Não é pouco, não, é muito lascado. É porque eu peguei ainda uma cadeira chamada Teoria dos Números. Teoria dos Números. Eu vou colocar assim. Estruturas. Tá feio. Estruturas algébricas e análise. Qual? 1 e 2. Se não me engane. Eu vou colocar assim, não. Eu vou colocar 1 e 2. Beleza? Mano, eu simplesmente... eu amei, tá? Esse daqui. Esse aqui até hoje é meu xodó. E tão tal que eu fui até monitor. Mas assim, mano, mas isso daqui, cara, eu digo que são as comportas do inferno, beleza? É algo que você... eu não sei como estudar isso aqui. Eu não sei como estudar. Eu não tenho recurso suficiente. Eu não tenho recursos mentais suficientes para estudar isso aqui sozinho, né? Você tem aqui um teorema, tal, blá, 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 ou alguma coisinha, né? Aí você, tipo, demonstra, tá ligado? Você vai demonstrar, tal. Mano, e você ainda tem que provar, né, cada coisinha discursivamente, cara. Não é basicamente você, tipo, decorar, né? Tipo, mano, as demonstrações são muito, mas muito detalhosas. Muito, cara, muito, 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 muito. E por causa disso, eu via que minha única solução, né, para passar nesse tipo de prova, ainda bem que, né, que eu passei, foi, mano, tá ligado? A solução, né, para passar nas provas era decorar. O quê? Decorar os modelos de questão. Porque ele, né, que foi um só professor, né, que dava esse tipo de matéria, ele dizia que as provas dele era basicamente um copia e cola do que estava no seu PDF. E de fato era, né? Dizia, o que é tal coisa? O que é isso? Prove que tal coisa é isso. Me dê um exemplo disso. Blá, 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 blá. Tá ligado? Mano, era só assim. Caramba, que cansaço da peste. Enfim, mano. Então, o meu recurso era decorar. Mano, e isso, tá ligado? E isso, de certa forma, se você só faz uso disso sem aprender,
você quebra isso daqui, beleza? Né, você vai quebrar, cara, sim, né? Você vai quebrar, né? Você vai quebrar, sim, esse ciclo de obsessão. Nossa, eu quero estudar mais. Nossa, eu quero aprender mais. Nossa, eu tenho que viver isso. Mano, foi cortado, tá ligado? Foi cortado. Eu não gosto mais de matemática de uma forma como eu gostava antes. Por quê? Porque eu encontrei a matemática pura, sendo que eu não gostei, sabe? Eu não gostei, tipo, de modo algum. Assim, eu via uma, uma bela matemática, não vou mentir, é algo até, até certo ponto é intrigante, né? Você percebe, caramba, que doideira é essa? Então, não foi assim, né, por exemplo, que você observa que foi criado os conjuntos dos reais, né? Né? Como se constrói, né? Como é que se constrói isso aqui? Né? Como se constrói, por exemplo, os conjuntos dos inteiros modulares, né? De uma classe, né? Onde M é composto primo, vamos dizer assim, tá ligado? Então, assim, são coisas que você vai meio que aprendendo nisso daqui. Só que, mano, eu não vi a graça de modo algum, tá ligado? Eu não sei se foi por causa do professor, que não era também lá muito bom, ou se é porque minha base em matemática foi sempre um pouco abaixo do que eu esperava. Eu fiquei morgado, não vou mentir, eu morguei bastante em aprender matemática, morguei muito, a ponto de hoje em dia eu só estudar basicamente para concurso, tá? E algumas coisinhas também do livro do Rufino, né? Se eu não me engano, é chamado de Elementos, né? Elementos da Matemática, né? Que por sinal, cara, é um livro, né, muito bom, beleza? Muito bom mesmo. São 5, 6 volumes, né? Seis volumes. Bom, se eu não estou enganado, o nome tá ligado a esse mesmo, do Rufino, professor Rufino. Ele também tem até um canalzinho aqui no YouTube e tal. E assim, mano, tipo, e além disso, né, fora isso daqui, ao pegar, tipo, né, provas pra fazer, né, só pra brincar mesmo, né, pra ver se eu sabia alguma coisa. Eu peguei, cara, a prova do, do IME e eu percebi que eu não sabia de nada. Eu peguei a prova da AFA, fiz uma questão. Eu peguei a prova do Colégio Naval, fiz uma questão. Uma. E ainda estava meio errada. Fui fazer a prova da ESA, já fui melhorzinho. Fiz acho que um pouco mais da metade, ou um pouco menos da metade, algo assim. Mas ainda fui ruim. Ou seja, eu me deparei, né, que meu nível não é suficientemente grande para fazer as provas dessas provas, tá ligado? Mano, tipo, como é que você se dá mal nessas provas, sendo que você faz faculdade de matemática? E aí é que tá a respostinha. Treino, treino, treino e treino. O nível, tá ligado? O nível das provas exige sim você aprender a matemática um pouco mais alto nível. Na faculdade, tipo, obviamente, né, tem matérias que vão exigir isso de você, né? De ser algo mais alto nível, de aprender mais coisa, tá mais difícil. Mas a questão é que aqui são provas, né? Que tipo, elas são feitas desse modo para ver se um candidato, de fato, ele consegue fazer uma prova em curtíssimo tempo. Então, você vê assim, uma questão em fake, fake, entendeu? Tipo assim, viu aqui uma questão e você nem leu a questão direito ainda, tal. Mas por saber assim o modelo que você aprendeu durante o seu cursinho ou mentoria, cara, você já mata em, sei lá, 2 minutos, tá ligado? Entendeu? Isso aqui é muito comum nos relatos
nos relatos do Russão, né? Russão. E também do Hamilton, né? Russão, ele tem até um Instagram, né? Que é Russão, matemática Russão, ou é Russão Mate. E do Hamilton é geometria raiz, beleza? Bom, mano, então assim, a minha quebra de realidade foi muito grande quando eu percebi que tinha pessoas que eram maiores que eu. Obviamente, cara, o mundo é assim. Tem até o lema, né, que se diz assim que se você é bom em alguma coisa, sempre tem um chinês ou japonês ou algum oriental muito melhor que você. Então, eu me achava especial, tá? Me achava muito especial, mas eu percebi que eu não era especial, quer dizer, eu não sou especial, beleza? Eu sou apenas mais um, tipo, nesse mundo, mas que gosta de matemática e eu não vou deixar, tipo, de gostar, né? Porque tem essas dificuldades, tá ligado? Mas, assim, é um pouco frustrante, porque o nível, sabe, tipo, dessas provas deveriam ser, tipo, o nível, tipo, deveria ser esse mesmo, sabe? O modo de aprender matemática é esse. Não é, por exemplo, ô pessoal, se eu tenho aqui que x é 1, quanto é x mais 1? Não, cara, tá ligado? Eu quero aprender um bagulho mais difícil, pô. Tá ligado? É por isso que um dos motivos esse é um dos motivos que me fascina na educação japonesa, tá ligado? Mano, lá eles fazem assim. Eu até ouvi lá da faculdade que, quer dizer, eu ouvi isso com o meu professor lá na faculdade, né? Que ele disse basicamente que a educação japonesa era mediante ao que você queria aprender, né? Como assim? Ah, eu quero aqui aprender muito mais em matemática do que humanas. Então, mano, você vai aprender a matemática em um bom nível. Mano, tipo assim, o nível aqui, pô, é basicamente o nível da nossa graduação, tá ligado? Tipo, cálculo, eles pegam lá algumas coisinhas mais profundas sobre análise mesmo, sabe? Também tem algumas coisinhas também de Olimpíadas, né? Internacional, nice, enfim. Então, assim, mano, há uma divisão, né? Tipo, é muito grande. No ensino médio, por exemplo, né? Que isso é mais comum. Ou você faz algo puxado, né, para matemática, física, química, né? Eu botar aqui matemática e natureza, beleza? E aqui linguagem e humanas, tá? Bom, e lá você pode escolher, sabe, qual você quer fazer mais. Não que isso aqui é inútil, de forma alguma. São úteis, mas você tem mais afinidade com qual? Com esse ou com esse? Sabe? Então, obviamente, né, comigo é esse aqui. Mesmo sendo ruim ainda, eu sou bom nisso daqui. E sou horrível nisso daqui. Eu sou horrível em ser humano, basicamente. Ai, ai. Então, mano, e no Brasil, cara, você não tem essa chance, tá ligado? Você, tipo, não tem chance de, de aprender desde cedo uma matemática de alto nível de forma gratuita. Não tem como, cara, tá ligado? Não tem como, não tem como, é impossível. Tipo, não que no Japão, tipo, não seja, né, também impossível de não ter. Mas ao menos lá eles dão mais oportunidades, né, de você aprender, né? Seja sozinho, né? Seja aprender mais matemática de forma mais ferrenha, tal, enfim. Então é isso, mano. Tá quase aqui um documentário, né? Deu caramba. Então é isso, basicamente é isso. Eu não sou bom em matemática não, tá ligado? Eu gosto muito, mas não sou bom. Eu sei um pouco mais, né? Porque, poxa, você é professor, tá ligado? E não manja um pouco mais do que a maioria, então
tem algo de errado. Assim, mas a maioria de quem? Dos alunos, obviamente. Então, assim, é meu trabalho, tá ligado? É lidar com números, tal, né? Teorias, explicar bem as coisas. Mas a questão maior, mano, é que eu fico um pouco triste ao saber que eu não sou bom o suficiente por vários motivos. E também né, tem um fator minha culpa, tá ligado? Obviamente, isso daqui é minha culpa, cara, né? Né? Eu sou eu sou culpado, cara, né? É mais, a culpa é muito mais minha do que do sistema. Mas se o sistema tivesse me ajudado, por exemplo, desde pequeno, eu acho que meu interesse seria muito mais evidente e muito mais consolidado, tipo, do que hoje. Não só isso, não meu interesse, mas também a minha, a minha construção matemática hoje seria melhor. Mas é o Brasil, né? É o tigrinho. Enfim, mano, é isso. O vídeo tá grande que só o cacete, né? Tá muito grande, mas é basicamente um documentário, né? Do porquê hoje em dia eu não sou mais obsessivo, mas que já fui algum dia. E o que matou um pouco foi isso. Junto com isso e isso. Cadê? Ah, mas eu apaguei. E isso também, tá ligado? Isso aqui, cara, acho que foi o maior fator, tá ligado? Né? Que pesou em mim. Mano, né? Tu é burro, né? Por causa, tipo, de tu mesmo. Né? Tu não busca direito, né? Tu não quer sofrer e pagar o preço pra ser bom. Acho que é isso, mano. Isso me resume um pouco, sabe? Mas assim, não vou, né, tipo, obviamente, tipo, desistir de estudar, tal. É matemática um pouco sozinho mesmo. E é isso, é isso, é isso, é isso. Já falei isso um bocado de vezes, né? Me desculpe aí, né, por sempre dar voltas na mesma coisa, tal, né? Falo sempre tipo ou, né? Falo muita gíria, muita coisa que parece muito informal, eu gaguejo um pouco, mas enfim. Espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer, tal, né? Com isso tudo, mostrando um pouco do meu lado. Que obviamente eu acho que não vai, nem todo mundo vai ter paciência de escutar tudo mesmo. Mas é isso. É isso, cara, é isso. Tamo junto, manos. E aí, chega, 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 chega. Acabou, acabou, acabou. Abraços, abraços. Tamo junto.